Oh, e agora? Quem poderá defender-me? Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com minha... Não contavam com minha astúcia! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que ótimo estar falando com vocês, conversando mais um pouquinho para mais uma aula do dia 8 de junho de 2020, para a turma do terceiro ano EJA do Colégio Olympus. Que bom estar aqui com vocês. Vamos rapidinho, que o conteúdo de hoje é grande, eu quero fazer uma aula mais compacta. Bora passar para o nosso tema de hoje. Nossa aula será de literatura e vamos falar sobre modernismo. Modernismo que mudou muita coisa no nosso país, principalmente no campo das artes. Primeiro, eu gostaria de chamar a atenção para vocês em relação ao contexto histórico em que nós vivíamos em 1922. Lembrando que eu já falei com vocês em diversas aulas de literatura que a literatura, ou seja, o campo das artes, de forma geral, vai acompanhar aquilo que está acontecendo no nosso contexto social. A arte reflete justamente isso, né? O contexto social em que os seus artistas, em que ela está inserida, então mostra essa realidade. Queria chamar a atenção para vocês para 1922, como é que era o mundo 1922. Tente imaginar aí, né? Com as regras sociais, de etiqueta e de vestuário e de tudo mais que era imposta à sociedade. Agora pense no Brasil. Essa sociedade brasileira, como é que é o clima brasileiro, quais são as características do nosso país? Tem alguma coisa a ver com a Europa? Acho que nada, né? Basicamente nada, a não ser os traços culturais herdados, mas nosso relevo, nosso clima, tem muito pouco a ver com o clima europeu e, apesar de toda essa diferença, brasileiros seguiam as normas europeias de conduta, de vestuário, às vezes até mesmo de alimentação. Grande parte disso pela nossa influência de colonização portuguesa, mas também porque naquela época a Europa era o centro do mundo ainda e ditava a regra para os outros. E o Brasil muito mais absorvia isso muito mais forte, porque tinha os traços da colonização portuguesa. O Brasil também, além da colonização portuguesa, em algumas áreas, colonização alemã, em outras regiões, né, tem uma certa colonização também, principalmente holandesa, mais para o norte do país, nordeste, tem essa história da colonização também holandesa, que é muito presente. A gente tem, né, no nosso país, europeus que vieram e se estabeleceram por aqui e trouxeram junto as suas formas de viver, seus costumes, e naquela época a Europa mudava o mundo, mandava no mundo, e aí justamente por isso nós temos essa característica do Brasil ter muito forte na gente, muito forte os costumes europeus. Mas tudo mudou em 1922, no mês de fevereiro. Cansados de toda essa importância importada, vamos falar assim, ou seja, de todos esses costumes importados, artistas brasileiros se reuniram para fazer uma semana de ruptura com essas questões europeias e com essas questões de supervalorização do que é de fora e valorizar o que é nosso. Pense no seguinte, hoje, quem é que manda no mundo? Estados Unidos. Se hoje nós temos essa força muito grande americana, influência americana, comida, vestuário de roupa às vezes, palavras, nós temos quantas palavras que são importadas da língua inglesa, principalmente agora, nessa época de pandemia, lockdown, a gente escuta em todos os lugares. Se fosse falar aqui no Brasil, seria, né, fechamento total, mas importou-se essa palavra, assim como tantas outras ainda são importadas. Se hoje a gente tem os Estados Unidos com uma influência muito grande sobre a gente, imagina o que era em 1922, em que o brasileiro ainda não tinha aprendido a valorizar suas características de uma maneira bem imponente,
Imagina como é que era naquela época. Então, a Semana de Arte de 1922, Semana de Arte Moderna, justamente veio para quebrar essa, né, influência tão grande que a Europa tinha em relação ao Brasil, né, o que melhor, que o Brasil, essa influência que os brasileiros tinham lá da Europa. Isso, acredito, vem de anos, né? Durante muito tempo a Europa foi centro de formação também. Os brasileiros que queriam estudar eram mandados para a Europa durante muito tempo e as famílias ricas mandavam seus filhos para a Europa para estudar e eles traziam de lá, né, os gostos, a cultura europeia, e isso tudo foi perpetuando aqui no Brasil até a chegada da Semana de Arte Moderna lá em São Paulo, que aconteceu no Teatro Municipal. A gente tem logo essa Semana de Arte Moderna, esse é o cartaz da Semana de Arte Moderna, ela aconteceu de 11 a 18 de fevereiro de 1922 e reuniu artistas de diversas áreas, como dança, música, poesia, né, de obras literárias, exposição de pinturas, esculturas, tiveram palestras. Esses artistas queriam justamente isso, né? Uma cultura mais brasileira, uma arte mais brasileira retratada. Então, por isso mesmo, houve esse rompimento com a cultura europeia que era imposta e que era seguida aqui no Brasil e deu um pontapé para uma revolução na forma de fazer arte no Brasil que originou o movimento modernista brasileiro. Dentro desse contexto aí, a gente vai falar de literatura, afinal de contas, nós tivemos não só o movimento literário, a escultura, a pintura, música, dança, tudo que é ligado à arte, né, voltou-se justamente para as características brasileiras e a cultura brasileira. E a gente tem aí poetas e artistas importantes como Tarsila do Amaral, de Cavalcante, Oswald de Andrade e outros que embarcaram de cabeça nessa história para trazer com muita, mas muita autenticidade a cultura brasileira. Então, o que a gente tem nessa Semana de Arte Moderna? A ausência do formalismo, né? O formalismo tem muita característica europeia. Retira-se esse formalismo, a forma muito culta de falar. Tem uma ruptura, né, com esse tradicionalismo todo que era imposto pela arte, né, pela essa influência europeia. A gente cria um novo modelo, tem a intensificação da valorização da cultura brasileira. A gente tem aí a liberdade de expressão desses poetas, eles se expressarem da forma como eles gostariam e utilizando características muito regionais. A gente tem a valorização também, uma aproximação maior da literatura com a linguagem oral. O que é isso? A literatura que está muito ligada ao universo da palavra, chegando mais perto da língua que é falada todos os dias, que os brasileiros falavam e falam todos os dias, da linguagem mais coloquial. A gente tem essa aproximação da linguagem mais coloquial. E temos temas mais nacionalistas e do nosso cotidiano. Esse é um resumo do que propunha esse movimento modernista. É mesmo uma valorização, é uma interiorização, é voltar-se para o brasileiro, para o dia a dia, para o seu cotidiano, para as nossas alegrias e nossas tristezas, basicamente. Então a gente tem aí o modernismo em 3 fases. A gente tem o modernismo em 3 fases. Na apostila de vocês, vamos voltar aqui na câmera completa, na apostila de vocês, tá na página 39, quem quiser acompanhar. Então a gente tem esse primeiro, né, o início com a Semana de Arte Moderna, que dá início mesmo, o pontapé para essa valorização do movimento, para a introdução do movimento modernista brasileiro. A primeira fase do modernismo, ela acontece entre 1922 e 1930. Depois nós temos de 1930 a 1945 a segunda fase e a terceira fase
de 1945 até a década de 1960, mais ou menos, por aí, tendo como característica o fundamento modernista de valorização da nossa cultura. Quero, na verdade, conversar então um pouquinho com vocês do que se passou, da Semana de Arte Moderna. Nós temos até hoje a influência muito forte desses caras que eu vou apresentar para você agora no nosso campo das artes. Eu tenho, primeiro, para mostrar para você esse cara. Esse cara é o Mário de Andrade, ele é um dos poetas mais importantes dessa primeira fase da literatura brasileira. Ele é considerado o papa do modernismo. Ele lutou mesmo para ter essa linguagem brasileira valorizada. E o Mário de Andrade, ele tinha como tema, essa volta para uma linguagem mais coloquial, com um tema mais irônico, a abordagem mais irônica, fazia neologismo, ele gostava muito desse universo, ele buscou o resgate das raízes brasileiras, do folclore, da cultura popular brasileira. Isso acontece muito em Macunaíma, quem não leu pode ler, e que ele faz o quê? Esse constitui de lendas indígenas para valorização e leva isso para a literatura. Um ponto forte, quando a gente fala de valorização da nossa cultura, é justamente valorizar aquilo que nós tínhamos de melhor. Então, o modernismo, ele tem essa valorização do nosso cotidiano brasileiro, do nosso dia a dia, a busca da reconstrução da nossa identidade, coisa que nós acho que o brasileiro nunca tinha pensado mesmo sua identidade, afinal de contas, nós estávamos recentemente, historicamente, saindo do poder de muito tempo sobre o império, a gente teve a colonização, aí nós éramos colônia, depois virou-se o império brasileiro, vamos falar assim. A gente tinha uma república muito nova, mas ainda assim tínhamos uma influência muito forte vindo de fora, então a gente não tinha uma identidade brasileira muito bem constituída. Nós tínhamos impressões do que nós tínhamos, mas espelhado lá de fora, ou seja, nós não tínhamos uma construção da nossa identidade, quem nós somos como brasileiros. E é justamente para reforçar isso, para mostrar para todo mundo que isso é bom, foi que essa semana veio a Semana de Arte Moderna, e o Mário de Andrade é uma dessas pessoas que justamente tentou reforçar exatamente isso, Essa construção, essa reconstrução da nossa identidade como povo, como brasileiros. Outro ponto muito importante da Semana de Arte Moderna foi valorizar a herança e a cultura indígena como parte, afinal de contas, temos essa herança, nosso vocabulário tem palavras indígenas, nossos costumes passam, nossa alimentação passa principalmente pela cultura indígena, e o que a gente vê, o Mário de Andrade também faz muito isso, essa valorização da herança indígena que nós brasileiros temos. Então, o Mário de Andrade, ele é muito famoso por isso, por colocar o vocabulário do dia a dia dentro dos seus poemas, valorizar também essa cultura indígena. A gente tem um segundo do cara aqui, esse é o Oswald de Andrade, nomes parecidos, nada a ver, sobrenomes, E o que ele apresenta de maneira geral, a obra dele é o nacionalismo de busca de origens sem perder uma visão crítica da realidade brasileira. Ele quer também valorizar o nosso cotidiano, mas ele vai analisar esse nosso cotidiano e criticar principalmente a elite brasileira, naquela época considerada os burgueses, a burguesia capitalista. Então ele tem essa visão muito mais crítica, enquanto
O nosso querido o Mário vai por um resgate, ele também tem uma visão mais irônica, mais crítica, só que o Oswald é muito mais efetivo na hora de ter essa visão crítica. Ele critica mais, ele observa o nosso cotidiano para criticar os atos e a forma de viver da nossa burguesia naquela época. No livro História do Brasil, ele faz uma tentativa de recuperar poeticamente os documentos escritos pelos primeiros colonizadores e visitantes que tiveram aqui, só que ele tem, dentro dessa reconstrução, uma visão mais crítica diante da nossa história. Ele, né, se a gente for olhar a obra do Oswald de Andrade, é justamente isso, uma visão mais crítica da realidade brasileira. O Oswald, inclusive, ele tem um manifesto que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho, esse manifesto, tá bom? A gente tem também aqui o Manuel Bandeira, esse senhorzinho aí olhando para o lado. Vocês já perceberam que todas as fotos eles estavam olhando para o lado, era característica da época. O Manuel Bandeira, ele tem a característica de ter uma poesia simples, mais melancólica, mas sempre num tom mais coloquial. Ou seja, lembra quando eu falei com vocês que o modernismo tem essa característica da linguagem mais do nosso dia a dia, mais coloquial? Então é isso, né? Ele tem uma linguagem mais coloquial, uma visão mais profunda da realidade, ou seja, aquele que quer observar, né, a fundo. Ele quer entender os porquês de uma forma mais melancólica, mais, vamos dizer, mais poética. Ele tem temas retirados do nosso cotidiano, como, por exemplo, ele aborda muito notícias de jornal, anúncios, recordações pessoais, entre outras coisas. Isso faz muito parte da obra dele. Ele tem essa característica de voltar-se para isso. Então, a gente tem aí, num primeiro momento, esses três: Mário de Andrade, Oswald de Andrade e o Manuel Bandeira, que são os primeiros poetas, tá, são os poetas mais importantes dessa primeira fase, cada um de uma forma diferente. Um vai lá mais para o campo da valorização da cultura, de descrever essa cultura, de se aproximar do cotidiano. O Oswald, né, vem com essa visão mais crítica do nosso cotidiano, principalmente da elite brasileira, e a gente tem o Manuel Bandeira, que tem uma visão mais poética dos acontecimentos do dia a dia. Como eu disse para vocês, o Oswald de Andrade, ele era o poeta mais voraz, vamos dizer assim, né? Mais crítico desses três primeiros aqui. E ele justamente escreveu esse manifesto antropófago do Oswald de Andrade, que saiu nessa revista de antropofagia. Depois você dá uma pesquisadinha em antropofagia, você dá uma entendida no tom crítico do nome dessa revista. Esse manifesto, ele foi escrito e publicado na primeira edição dessa revista, que foi lançada em 1928. Uma coisa que eu esqueci de dizer lá dessa semana de arte moderna, essa ruptura, não foi só os caras chegarem e falar, vamos romper com a arte europeia, não. Eles começaram a trabalhar, a fazer manifestos, revistas e outros eventos que pudessem marcar. Eles não apenas mudaram a forma de escrever suas obras, eles produziram conteúdos mostrando essa ruptura com essa arte europeia. Então, o que é o manifesto do Oswald de Andrade, que é o manifesto antropófago? Esse manifesto do Oswald, ele tem o quê? Ele quis justamente criticar, né, esse apego que nós tínhamos com o que não era nosso. Aqui ele pretendia celebrar esse multiculturalismo, a nossa miscigenação, característica muito nossa, né? Essa miscigenação, a mistura de raças que acontece aqui no nosso país. O desejo dele era o quê? Não deixar com que nós, não era negar a cultura, né, europeia, o que vinha de fora, mas pelo contrário, absorver essa cultura e processar o que pode ser usado dessa cultura que vem de fora, mas principalmente
valorizar o que é nosso. E ele foi muito voraz nesse texto dele, é um texto muito crítico, e ele principalmente, ele vai discordar de alguns pontos de pessoas que eram muito conhecidas historicamente e falar, né, que ele acredita muito que o que foi trazido para nós, imposto, muitas coisas a gente deveria apenas absorver parte e depois deixar para lá o resto. E acredito que na época deve ter sido um escândalo, né? Em 1928, uma sociedade muito puritana ainda, e de repente ter um texto, uma revista de antropofagia, acredito que deve ter causado muito burburinho. E acredito também que esses poetas e essas pessoas que trabalharam para essa ruptura com esses padrões europeus, eles devem ter, né, balançado o esqueleto da sociedade naquela época, e com certeza eles não eram os mais queridinhos, acredito que não eram os mais queridinhos pela sociedade tradicionalista brasileira, né? Então a gente vai passar para a nossa segunda fase. A gente tem uma segunda fase desse nosso, né, do nosso movimento modernista. A gente tem uma primeira fase que começa na semana, então só recapitulando. Primeira fase, começa na Semana de Arte Moderna, tem inspiração nas vanguardas, tem uma inspiração na vanguarda europeia, mas que é esse resgate da nossa cultura. Tem a liberdade formal, né? Ou seja, não precisa ser tão formal, uma literatura tão formal, uma arte tão formal. Ela tem a valorização da linguagem coloquial, né? A linguagem mais coloquial, e também uma valorização do nosso cotidiano. Agora a gente já vai para uma fase, lá era o início, né? Os caras estavam no início, estavam engateando. Agora aqui os caras já começaram realmente a andar. A gente tem a segunda fase, que é de 1930 até 1945, que reflete a sociedade brasileira de total nas suas obras. E isso, ele reflete o quê? Essa sociedade brasileira. E principalmente as suas desigualdades. A gente tem uma literatura engajada. O que é a literatura engajada? É uma literatura que luta, é uma literatura que quer transformar, é uma literatura que joga na cara essa desigualdade, os problemas sociais brasileiros e que quer ajudar a resolver. A gente tem a poesia com postura mais atenta e consciente, né, para a realidade brasileira. A gente tinha antes uma poesia que às vezes era muito voltada para o sentimento, né, escolas passadas da literatura, muito voltada ou só para o homem, ou para a religião, para o sentimento, para a razão, para a emoção. Aqui a gente tem uma literatura social mesmo, né, que está mais voltada para o que acontece ao seu redor. A gente tem na prosa romances mais regionalistas, levando em consideração características, a cultura, o modo de falar e as situações que se passam naquele lugar. E a gente tem a valorização da fala local, das gírias, das expressões regionais. É justamente isso, é mostrar aquele povo. A gente tem, em muitos casos, uma poesia mais intimista, que é justamente isso, né? As angústias, os conflitos, que eles foram valorizados pelos poetas. A gente tem uma poesia urbana muito voltada para o cotidiano, para as coisas do nosso dia a dia, para os costumes das cidades e das localidades. E a gente tem também um modo mais simples e realista de falar. E a gente tem esse regionalismo, né? A prosa regionalista, que é voltada justamente para isso, né? Para a valorização das características próprias de cada lugar. E dentro dessa fase aí, os poetas mais importantes, Graciliano Ramos. Tá vendo esse livrinho aqui, ó? Vidas Secas? Pois é, Vidas Secas é do Graciliano Ramos, e eu queria chamar a atenção de você para, se você não conhece Vidas Secas, deveria conhecer. Vidas Secas é justamente um clássico da literatura brasileira de 1938. Ele retrata a vida miserável de uma família de retirantes sertanejos, que ela é obrigada a mudar de tempos em tempos
por causa da seca, da pobreza, da fome. E é o retrato de muitas famílias. É um pai autoritário, é uma mulher que, né, muito submissa, filhos que sofrem muito pelas condições dos pais e pela pobreza, essa família rodeada pela pobreza. Tem um patrão que é desonesto, e os conflitos de uma realidade muito bruta e dolorosa de muitos brasileiros dos sertanejos. O principal, vamos falar assim, desse livro é a baleia. Pesquisa aí na internet e descobre quem é a baleia. Eu acho que é o personagem que mais comove nesse livro é a personagem baleia. Dá uma pesquisadinha aí, depois você me conta pra eu saber se você realmente descobriu quem é a baleia. Mas eu acho que, assim, a baleia é a personagem, tá? Ela é a melhor do livro, e não é porque ela é o mais, assim, o melhor construído pelo autor. Eu acho que esse personagem, essa personagem, ela é a que mais causa comoção na hora que a gente lê. Então vamos lá. Passar para o próximo. Próximo poeta dessa fase que é muito conhecido e muito, muito, muito aclamado. Inclusive, eu gosto muito da Jorge Amado. O Jorge Amado, ele tem como cenário a Bahia, ele é baiano, então por isso mesmo ele escreve muito da Bahia, sobre a Bahia, são romances, né? Tem quase sempre esse fundo, a Bahia. Afinal de contas, é muito fácil a gente entender porque ele escreve sobre o estado dele, é porque tem essa valorização do regionalismo. Então, se ele vai valorizar o regionalismo, ele vai escrever sobre onde ele conhece. Como ele é baiano, ele valoriza a cultura baiana, o jeito do baiano falar, os costumes, a comida e tudo mais. Ele tem o quê? Como personagens, né? Como tipos preferidos para escrever, pessoas com características que não entrariam nessa literatura antes, como, por exemplo, homens que trabalhavam no porto, menores abandonados, pais de santo, prostitutas, mascates, os malandros, carroceiros, vamos falar assim, coronéis, cangaceiros, essas pessoas que antes não fariam parte como dentro dessa literatura, ele traz esses personagens todos para dentro da literatura. Ele tem diversos livros muito famosos, e ele tem Gabriela, Cravo e Canela, Capitães de Areia, e por aí vai. Uma característica sobre o Jorge Amado. Jorge Amado, para muita gente, principalmente naquela época, acredito pelo que ele colocava nos livros, e é uma literatura mais valiente, vamos dizer assim, muita gente, inclusive, não deixava seus filhos lerem Jorge Amado. Falaram que ele era desbocado, que ele era... né, assim, vamos dizer, como é que eu vou dizer a palavra? Ele era, assim... Não era para, né, as famílias tradicionais brasileiras lerem. Se a gente for contar o que a família tradicional brasileira faz, mas tudo bem, vamos voltar aqui para o centro da aula. Então, a gente tem o Jorge Amado, esse poeta que retrata a vida dessa população, desse local, desse regionalismo muito presente, e que tem uma forma mais quente de escrever, uma forma mais sensual de escrever e de demonstrar os seus personagens. Se a gente for avaliar, isso acontece muito em Gabriela, não só em Gabriela, tá? Mas vamos analisar a Gabriela, que inclusive virou série na Globo com a Juliana Paz. A Juliana Paz e o Humberto... Ai, meu Deus, Humberto Martins, né? Acho que foi. Eu não lembro o nome dele, mas acho que é Humberto Martins. Que ia a Gabriela, uma personagem hipersensual, para uma época muito conservadora e que todo mundo olhava torto para Gabriela e julgavam a Gabriela. Tinha uma sociedade muito puritana, né? Tinha as beatas lá. E eu acho que o mais legal é a desconstrução dessa falsa moral das pessoas durante o livro. E, né, do não julgamento do outro pela sua origem,
Né, e por aí vai. Eu acho que Gabriela é muito bom de se ler e eu recomendo também que vocês leiam Gabriela, e não só Gabriela, ele tem uma literatura muito vasta, com diversos temas, eu acho bacana que vocês conheçam. E não é um poeta, não é desculpa, um poeta não é um autor difícil de ler, não. Porque eu sei que muita gente aí tem preguiça de ler, como por exemplo, eu não vou ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, não vou ler Capitu, eu não vou ler outros livros, né, de outras escolas literárias, porque eles eram com uma linguagem muito difícil de ler, era difícil de entender, eram palavras muito fora da minha realidade. E aqui já não, é muito perto da gente. O Jorge Amado, ele faleceu, né, muito mais perto da gente do que os outros poetas, do que os outros. Desculpa, gente, eu me expressei mal. Ele viveu, né? Ele viveu muito mais perto da gente do que os outros grandes autores brasileiros de escolas passadas. Então, eu recomendo que vocês leiam obras do Jorge Amado. É uma literatura muito fácil, né? Tem uma linguagem muito parecida com o que a gente usa hoje e eu recomendo. Depois a gente vai passar para o nosso queridíssimo, para o meu querido também, Érico Veríssimo. Eu amo essa foto do Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo, ele é um escritor de poemas urbanos, né? Ele tem como centro as cidades, os dramas, as histórias, os políticos. Ele faz um levantamento da nossa sociedade, o livro de vocês fala isso, né? Ele faz um levantamento da nossa sociedade, da sociedade rio-grandense e recria artisticamente aspectos da história do Rio Grande do Sul. A poesia da segunda fase do modernismo, ele mostra o amadurecimento, né, desses autores em relação à primeira fase. A primeira fase ainda, né, assim, tinha ainda uma absorção da cultura europeia, a história do aproveitamento, mas, né, de uma linguagem mais aproximada com a coloquial, mas não tinha um rompimento, não tinha uma volta exclusiva para a gente. Se vocês forem reparar, esses artistas que eu falei para vocês até agora, o Jorge Amado, o Graciliano Ramos, o próprio Érico Veríssimo, né, que era muito voltado para o cotidiano da sociedade rio-grandense, né, de onde, né, ele estava inserido. Isso mostra muito essa característica, né, do regionalismo mesmo, de voltar-se para a nossa cultura, colocar as nossas características do nosso povo para falar dentro da literatura. E então a gente tem, né, esses artistas, esses escritores muito mais presentes. E se a gente tem escritores, né, de histórias, de romances, a gente tem também poetas. Os poetas também entram dentro desse universo da valorização da cultura, não só os escritores, aqueles que contam histórias, né, os poetas que descrevem de forma mais melodiosa a vida, também tiveram essa valorização da nossa identidade como povo. E um dos poetas um poeta importantíssimo dessa época é o nosso querido... Já fizeram até um trabalho sobre ele, não sei se vocês já viram a carinha dele. Esse aí é o Carlos Drummond de Andrade. Gente, lembra do Homem da Pedra no meio do caminho? Pois é o Carlos Drummond de Andrade. O Carlos Drummond de Andrade, ele é um dos poetas mais importantes da literatura ocidental do século XX. Olha que legal, né? Ele é reconhecido como um dos poetas brasileiros, e não só da literatura brasileira, mas da literatura de forma geral, como um dos poetas mais importantes do século XX. Ele enfoca no quê? Nos sentimentos. Nos sentimentos e situações tiradas do cotidiano. Por exemplo, ele falava muito sobre amor, solidão, ele falava muito sobre a própria história, né? A história dele está muito presente. Ele escreveu sobre a casa onde ele morava, a fazenda onde ele morou, lá em Itabira, lá em Minas Gerais, sobre quem ele via passar na janela, sobre a casa dele na cidade, sobre o pai, sobre a mãe, sobre os irmãos.
Então ele escreveu muito desse cotidiano dele, da vida pessoal, do cotidiano da cidade, dos lugares onde ele passou. E a característica dele é que o que ele escrevia era sempre muito envolto em afetividade, ternura, ou seja, né, aquele olhar mais brando para as coisas. E mesmo assim, apesar dessa ternura com que ele escreve, ele é considerado também que ele coloca um tom bem irônico nas coisas que ele escreve. De modo geral, ele é um poeta, apesar de falar de forma branca, ele é um poeta pessimista. Ele faz muita relação, ele, né, escreve muito em relação à vida e nem sempre esse olhar para a vida é otimista. O Carlos Drummond de Andrade, gente, é um dos meus poetas preferidos. Eu acho que eu já falei isso para vocês, principalmente lá quando vocês fizeram o trabalho da Pedra no Meio do Caminho. Acho fantástica aquela, né, a conclusão que nós podemos chegar dessa pedra. E principalmente, eu queria ler com vocês um trechinho só porque ele é o meu poeta favorito, do E Agora José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Quem você é que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, marcha, José. José, para onde? Pensa aí quem é o José, no final da aula a gente conta. Melhor, no final da aula eu conto para vocês. E a gente vai passar para a primeira mulher nessa história toda. Afinal de contas, até agora a gente falou na literatura só de homens. Na pintura, na arte, no outro campo das artes, afinal de contas, a literatura é uma forma de arte, mas a gente tem muito forte dentro desse movimento modernista a Tarsila do Amaral, mas ela já era de outra área, ela é uma pintora muito famosa. Mas aqui no campo das letras, no universo das letras, é a primeira mulher, que é a Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, ela é uma poetisa que expressa muito o que acontece ao redor dela. Ela tem uma característica de mais subjetividade. Então, é muito comum nos poemas da Cecília Meirelles ela tem o quê? Uma preocupação muito forte aí, dentro dessa visão de mundo dela. Ela sempre fala de solidão, de vastidão, né? Então tá sempre muito recorrente espaço, oceano e solidão nos temas que ela mais conversa. Ela, né, justamente por causa dessa subjetividade, oceano, espaço, solidão, são coisas muito mais subjetivas do que coisas que a gente pode realmente, né, abarcar, pegar. Afinal de contas, o espaço é infinito, o oceano é infinito, a solidão é um sentimento, é algo abstrato, é só sentido, né? A visão de mundo dela revela principalmente uma preocupação com a fugacidade do tempo, ou seja, né, de como esse tempo é rápido, é veloz, que ele passa rápido. Essa fragilidade mesmo do tempo, né, a precariedade das coisas, dos seres, falta de sentido da nossa existência, principalmente a condição solitária do ser humano. Ela enfatiza muito nisso, né? De como a gente se perde no tempo, como a gente acha que tem todo o tempo no mundo e não tem esse tempo, como o tempo passa rápido em alguns momentos e como é que ele passa devagar em outros, né? Vai depender tudo de como nós estamos nos sentindo. E a Cecília Meirelles fala muito disso. O próximo tchananana, é o Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, quem é que não conhece Vinícius de Moraes, né? Ele é reconhecido não apenas como poeta, mas também um dos responsáveis pela bossa nova, o movimento da música brasileira, que ficou conhecido internacionalmente. Quantas vezes você já ouviu falar de Garota de Ipanema? Foi esse cara aqui que escreveu, ele e o Tom Jobim.
É, então, né, assim, esse cara, ele tem uma importância muito, 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 muito para a nossa sociedade, para a nossa cultura. O Vinícius, ele tem, né, um dos poetas mais lidos desse período, e a popularidade dele deve justamente a essa característica dele fazer parte dos responsáveis pela Bossa Nova. E um dos livros dele que é mais famosos é Cinco Alegias. Desculpa, gente, o nome do livro é Elegias. Cinco elegias. Ele incorporou temas do nosso cotidiano e superou a angústia de suas primeiras obras. A mulher, né, a mulher mesmo, passou a se constituir como base da sua temática, ou seja, ele tinha muito forte dentro do seu das suas poesias a mulher. Ele enfocava, né, também, além dessa característica da mulher, temas como religiosidades e temas sociais. Ele tinha uma linguagem muito coloquial, versos bem fortes e apresentando, às vezes, humor e também ironia nos seus temas. Gente, só uma pausa aqui rapidinho. Daqui a pouquinho eu volto, tá bom? Tô de volta. Vocês ficaram aí na companhia do Muttley? Tô de volta, gente. Só fui atender aqui. Seguinte, e aí a gente vai partir para a nossa terceira fase do nosso período modernista. Essa terceira fase, ela tem o que de característica, né? Enquanto na segunda fase a gente tinha, né, esse reflexo da sociedade brasileira e suas desigualdades, uma literatura mais engajada, a gente tinha uma postura mais atenta e consciente dessa literatura. A gente passa agora para a terceira fase. Essa terceira fase da literatura tinha o quê? Contexto da Guerra Fria e várias agitações políticas. Poesia mais intimista, séria e reflexiva, ou seja, né, Gustavo queria refletir sobre por que acontecia, o que estava acontecendo e tudo mais. A gente tem a prosa mais regionalista, centrada na realidade do sertanejo, principalmente, e maior preocupação com o estilo e a estética, ou seja, a forma de escrever, como se escreve, as palavras que eram usadas. Eu acho que nessa fase é muito importante a gente focar, né, muito o homem sertanejo era o centro de muitas reflexões. Eu acredito até pela, né, 1945, o contexto da fome, né, nesse Nordeste, das tristezas e das mazelas, muito presentes na sociedade, por isso mesmo estava muito voltada, né, para isso. Essa terceira fase do nosso modernismo traz muito disso, né? É, traz muito essa questão do quanto é grave o que se passa no nosso país. Então, a gente tem aí esse período
os mais importantes. Vamos falar dos mais importantes? Grande Sertão Veredas é do Guimarães Rosa, é um dos caras. Vamos continuar falando aqui, a gente vai falar de uma mulher muito famosa na internet. Ela nasceu lá em 1926 e morreu em 1977, muito, mas muito antes da internet ganhar tanta importância, mas ela é uma das pessoas mais famosas da internet. Clarice Lispector. Bicho, é engraçado, né? O que acontece com a Clarice Lispector? A pessoa escreve lá, bota numa frase, numa arte, ou então escreve lá uma foto no Instagram, no Facebook, ou em outra rede social e escreve: o feijão germina, Clarice Lispector. Não foi a Clarice Lispector que escreveu, mas o nome da Clarice Lispector é perpetuado de geração em geração nas redes sociais. Essa aí é a original Clarice Lispector, uma super escritora, e ela tinha justamente a história da ficção intimista. Ela é mais introspectiva, ela produziu textos mais complexos e abstratos, ela usava muita metáfora, que isso era incomum, né, para analisar as angústias e os dramas existentes no homem, mas ela gostava de fazer isso, usar, né, essas metáforas para que as pessoas pudessem avaliar, refletir. Lembra que uma das características da terceira fase do modernismo era justamente essa, né, literatura mais reflexiva? Então a Clarice Lispector fazia muito disso, né, de escrever e fazer com que as pessoas refletissem acerca daquele assunto, mas não jogando na cara, né? Ela era mais sutil para escrever. Eu acredito que a Clarice Lispector seja uma das maiores escritoras brasileiras, e ela também escreve muito mais perto da gente, por viver também muito mais perto de cada um de nós aqui. Acredito que ela escreve para muita gente ler. Talvez a gente tenha muita dificuldade com outros escritores, mas com ela acho que muita gente não tem, justamente por isso, né? Pela forma com que ela escreve. Outra mulher, fico muito feliz de falar das nossas escritoras, autoras brasileiras. Essa aqui eu acredito que talvez vocês possam não conhecer, mas essa é a Lígia Fagundes Telles. Ela também é essa escritora mais intimista. Ela, nas obras dela, ela tem essa... Ela mostra a visão de como o mundo burguês foi perdendo a importância na nossa sociedade, né? De quando ele foi ruindo. Ela mostra muito a percepção feminina. Ela tem muitos personagens femininas. As personagens, as mulheres ganham importância no que a Lígia Fagundes Telles escreve. Ela foca muito esse clima, né, pesado e desgastado das famílias paulistanas, em que essa família está se desestruturando, esse mundo burguês, o cara muito rico que estava acostumado a mandar e ele vai perdendo, de certa forma, né, o ritmo e começa a não mandar tanto, e de como essas famílias vão se desestruturando e de como os filhos dessas famílias não conseguem manter a importância que os pais tinham, e eles não conseguem se manter a prumo, vamos dizer assim. E eu acho que a Lígia, ela tem essa característica de colocar muitas mulheres como centro daquilo que ela fala, daquilo que ela escreve. E eu acho muito fantástico, viu? Eu acho que vocês deveriam conhecer os escritos também da Lígia Fagundes Telles. E agora a gente vai passar para um cara que, se você ainda não conhece, você já com certeza ouviu falar uma vez nele. É um cara chamado João Guimarães Rosa. Ou, para muitos, Guimarães Rosa, para os íntimos. O Guimarães Rosa, ele se firmou como um marco, né, uma das obras dele, como um marco importantíssimo para
para a literatura brasileira, eu estou perdendo as palavras, né? Ele é considerado um autor importantíssimo para a literatura brasileira. Ele tem uma linguagem diferenciada na hora de escrever, diferente de tudo que já tinha sido visto antes, e por isso ele ganhou essa importância muito grande. A forma, a palavra, as palavras que ele usa, as palavras combinadas, como ele combina as palavras, as expressões, tudo isso é muito diferente dos outros autores e por isso mesmo ele ganhou essa importância muito grande. Ele era um cara extremamente inteligente, ele tinha a característica de falar diversos idiomas, ele criou uma estrutura toda nova para se escrever. O livro de vocês falou uma questão que eu acredito muito, né? Que a gente pode dizer que o Guimarães Rosa criou um dialeto com emprego de arcadismo, onomatopeias, inversões sintáticas e aglutinações de radicais. E ele consegue escrever muito bem e de uma forma muito diferente, e por isso mesmo que ele consegue prender muita atenção da gente. Num trechinho do livro de vocês, que destaca o Guimarães Rosa, tem um trecho do Grande Sertão Veredas, que é esse livro que eu coloquei para vocês logo aí no início, que ele diz o seguinte: cara de gente, cara de cão, determinaram esse o demo, povo proscóvio. Prascóvio. Imagina, era o demo. Quem que vocês acham que é o demo? Cara de gente, cara de cão. Se a gente for ver pelos outros trechos que nós já estudamos, seria a palavra cara, não seria cara, né? Seria face, rosto. Aqui ele coloca cara de uma vez e dá essa proximidade com a gente. O demo, o que é o demo, né? Que a gente conhece, e traz essa identidade, por isso que as pessoas gostam tanto, que é mais fácil de ler, são palavras que elas usam e fica mais fácil. Uma das obras mais importantes dele, com certeza, é o romance dele, que é o Grande Sertão Veredas, mas ele também tinha contos e novelas que vale muito, muito a pena ler. Eu recomendo você ler também o Grande Sertão Veredas, é uma obra maravilhosa, que pode mudar a sua forma de encarar a literatura. Então, é isso a minha aula de hoje para vocês em relação ao modernismo. Ficou um pouco maior do que eu imaginava, mas o que fica, eu acho que dessa mais presente desse modernismo é justamente isso, né? Primeiro, entender que nós éramos muito influenciados pela cultura que vinha de fora. O primeiro passo era absorver essa cultura, ficar só com o que eu gostaria, achava bom, e depois jogar ela para lá. Né? O que não prestava para mim, que era muito impositivo, muito distante da minha realidade, eu jogava fora, ia ficar só com a parte boa. Depois eu tenho, ainda nessa primeira fase, uma aproximação maior com a parte, uma linguagem mais livre, mais perto, mais longe do formal. E aí, logo depois, eu tenho na minha segunda fase a valorização mesmo da cultura do nosso povo, do nosso dia a dia. Lá na primeira fase, eu ainda tenho esse resgate da cultura indígena, que faz muito parte do nosso cotidiano, mas não tão forte como a volta do regionalismo, que é a segunda fase, o cotidiano, o dia a dia das pessoas, as desigualdades sociais, as mazelas que o Brasil sofria. E a gente tem essa terceira fase que olha muito forte para o homem sertanejo e todas as tristezas ao redor, desse povo,
que sofre tanto pela seca, pela fome, pela desigualdade. A gente ainda tem aqui nessa terceira fase do nosso modernismo, essa questão da Guerra Fria, né, e as agitações políticas que estavam aí no mundo, mas isso reforçou muito mais a volta para o regionalismo, uma literatura mais reflexiva, que queria fazer a pessoa ter uma visão mais crítica das coisas, refletir mais sobre os acontecimentos, uma preocupação com a forma de escrever, para que o estilo, firmar um estilo diferente de escrever, com a estética, né, como é que essas palavras e expressões seriam combinadas para ser realmente um estilo novo e diferente. Esse é o nosso período modernista brasileiro. Bora passar para a atividade, gente. Tá chegando ao final da nossa aula. A atividade de hoje é uma atividade muito fácil, então por isso mesmo que eu gostaria que você fizesse o seguinte. Você vai escolher desses poetas que eu passei aqui para você hoje, você vai escolher um. Escolhe um. Aí você, desses poetas, desses escritores, você vai escolher algo que ele escreveu. Você vai pesquisar na internet, em livro, você vai pesquisar e vai escolher um trecho, ou algo que ele escreveu, um conto, uma poesia, algo que ele escreveu, e vai gravar para mim um vídeo de até 4 minutos, falando para mim o seguinte. Primeiro, você vai começar falando seu nome, sua turma. Eu conheço vocês, mas preciso dessa formalidade. Você escrever, eu sou fulano de tal, tal turma, eu escolhi o poeta ou o autor tal. Vai falar quem foi. E aí você vai contar logo depois por que você escolheu aquele autor. O que mais você se identificou com ele para que você o escolhesse. Por que você escolheu esse autor. Depois disso, você vai ler o trecho ou o conto ou a poesia dele. As respostas mais criativas e as mais legais ganham 2 pontos a mais. Então, sejam bem criativos na hora de você responder por que você escolheu aquele autor. Tem que responder isso, né? Falar seu nome, o autor que você escolheu, por que você escolheu esse autor e ler o trecho dele. Eu quero vídeo, gente. Vídeo de até 4 minutos. Os mais criativos na resposta de por que escolheu aquele autor e aquele trecho, ou aquele conto, aquela poesia. Os mais criativos ganham 2 pontos a mais na atividade. Para me entregar até dia 22. Vamos colocar 22, que eu sou boazinha? Até dia 22, ok? Então tá, entendido? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Beijo no coração, tchau, tchau, gente. Obrigada, tudo de bom. Tome muito cuidado, se for sair de casa, usa máscara, coloca todo o equipamento de proteção que você tiver. Chegou em casa, todos os cuidados, na rua, muito cuidado. A gente precisa combater o nosso inimigo invisível agora. Beijo no coração de vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau!